tá? O que pode acontecer circunstancialmente, como eu tenho repetido desde o último dia 7 de outubro, é a entrada do Irã no conflito. Mas por quê? Porque o Irã, nesse momento, ele está sopesando. Se os Estados Unidos, mesmo se eles não derem nenhum tipo de pretexto, irão atacá-los, e essa é uma possibilidade, não é? E essa é uma possibilidade, ou se é possível algum tipo de negociação, se é possível algum tipo de comprometimento. Tá? E eu tenho a impressão, nesse momento, que é, na realidade, muito, muito, muito possível, tá, que haja alguma ação contra o Irã. Por quê, gente? Porque levaram e estão levando, estão deslocando muita tropa, estão deslocando muito recurso e estão depositando majoritariamente os recursos alocados na Arábia Saudita. Por mais que aquela aproximação anterior entre a Arábia Saudita e o Irã tenha ocorrido por intermédio da China, me parece que agora os Estados Unidos conseguiram, de alguma forma, realocar, né, toda essa estrutura de guerra para que os sauditas, de alguma forma, apoiassem essa construção. Então, nesse momento, nesse contexto, eu vejo que o Irã corre muito risco. Muito risco. E o que está acontecendo hoje é o seguinte: estão sopesando qual a capacidade de destruição do Irã em relação a Israel, em relação às bases dos Estados Unidos, em relação aos próprios campos de petróleo da Arábia Saudita, porque eles não ficariam incólumes, tá? Então, nesse contexto, gente, que a gente observa de maneira reiterada, a variável mais importante para saber para que lado vai esse conflito, qual o nível de destruição, qual o nível de... é saber o que vai acontecer com o Irã, é saber o que vai acontecer com os aliados do Irã, tá? A gente não vai além disso. A gente não vai... Não haverá coalizão árabe, a Rússia não vai entrar na guerra, a China não vai entrar militarmente na guerra, né, a mano militar, como foi dito aqui, os países árabes não entrarão em guerra, a Turquia não entrará em guerra com Israel. Então, eu vejo com muita preocupação o destino dos palestinos, o destino da população de Gaza. Eu temo que nas próximas horas, com uma eventual entrada do exército israelense dentro da cidade de Gaza, nós possamos testemunhar uma carnificina, nós possamos testemunhar um número de mortos absolutamente absurdo e já assustador o que a gente tem hoje, mas as coisas estão ficando muito difíceis, as coisas estão ficando muito complicadas, as coisas estão ficando muito ruins do ponto de vista de perspectiva para o futuro da população palestina em Gaza e na Cisjordânia, aonde você já teve milhares de detenções e prisões desde 7 de outubro, aonde você já teve centenas de mortos, aonde você tem combates praticamente diários nos campos de refugiados em Jenin, em Nablus, aonde você tem combates também nas periferias próximas, ali numa área de conurbação em relação a Jerusalém, tá? Então, os palestinos estão vivendo um momento dramático. Os palestinos estão vivendo um momento onde praticamente podem contar exclusivamente com as suas forças. Exclusivamente com as suas forças. E, naturalmente, a população civil, muitos deles, inclusive, que são oposição ao próprio grupo Hamas, né? Eu conversei com muitos palestinos de diversas origens, inclusive dentro da faixa de Gaza, que dizem que a popularidade do Hamas dentro da faixa de Gaza não é necessariamente muito alta. Mas eles, nesse contexto que estão vivendo, eles buscam, de alguma forma, sobreviver. Né? Sobreviver. Enquanto os países que, de alguma forma, sustentam os ataques que Israel está perpetrando, estão pensando em soluções geopolíticas e geoeconômicas que atendam aos seus interesses. Eu passei aqui, quem me acompanha no Twitter e no Telegram viu, rotas de gás, rotas de petróleo. Eu passei para vocês vários projetos do ponto de vista da análise material, com mapinha, fazendo ponto a ponto, dissecando. Teve coisa que, para produzir 20 ou 30 ou 40 linhas, a gente se dedica uma tarde inteira, porque faz consulta a diplomatas, faz consulta a documentação, faz consulta a fontes no campo, para nos certificarmos que nós estamos difundindo e disseminando informação minimamente crível e de qualidade. Então vocês já viram que aí tem petróleo, tem gás, tem marinha mercante, tem navegação, tem Porto de Gaza, tem canal de Ben Gurion, tem corredor de Davi, tem um monte de coisa envolvida, né? Certos, vamos dizer, arrobos da Turquia também estão bastante bem calibrados, na medida em que a Turquia também se preocupa em relação a assegurar a sua posição como um hub,
desse gás que eventualmente vá de Israel até do Líbano, né? Dependendo do desdobramento, porque eu acho que parte da mobilização da frota dos Estados Unidos pode se destinar também a tentar mudar o balanço dentro do próprio Líbano, onde você tem um Hezbollah, que é ligado aos iranianos, mas você tem grupos que são francamente pró-ocidentais, né? A equação dentro do Líbano é majoritariamente favorável, do ponto de vista militar e de popularidade, aos grupos que estão no entorno do Hezbollah. Mas, claro, que como na Síria, se você tenta uma ocupação física, você tenta, por intermédio de minorias étnicas, você tenta uma série de movimentações para tirar do governo de Damasco e do governo de Beirute, respectivamente Síria e Líbano, a capacidade de gerir seus próprios recursos. Eu acho que essa movimentação das tropas dos Estados Unidos tem muito a ver com isso. A gente não sabe o que o Blinken está fazendo no Oriente Médio esse tempo todo, para inclusive estar de colete à prova de bala em Bagdá, expondo inclusive a sua vida a um grau de risco, ainda que o serviço de inteligência dos Estados Unidos e de Israel possa operar lá, né, de forma mais ou menos aberta, mas eles querem muito. Essa é a realidade, tá? Eu não sei nem como transferir muitas das informações que nós temos acesso, através naturalmente de impressões de diplomatas, de militares, de pessoas envolvidas muitas vezes com negociações na cena internacional, porque os Estados Unidos nesse momento, Israel nesse momento, certos países mais próximos, seja no mundo árabe, seja na Eurásia, seja na Europa, eles têm um apetite muito grande. E parece que para essa gente, o que aconteceu em 7 de outubro veio a calhar. Eu não estou dizendo que 7 de outubro, porque eu não quero aqui evocar teoria conspiratória, eu não quero ser acusado de fazer elucubração. Então eu não posso dizer para vocês que o que aconteceu em 7 de outubro eventualmente guarde alguma semelhança com September 11, que determinados grupos tenham sido induzidos a agir para produzir um resultado cujo objetivo seria que houvesse uma repercussão ou uma resposta que atendesse à necessidade, meio que construída sob medida, da outra parte. Eu não posso fazer esse tipo de elucubração, mas o que eu posso, na realidade, é dizer que esta violência veio a calhar para grupos que querem trocar o governo em Gaza. Se você pegar o mapinha de Gaza, como o Rogério Anitablier já colocou no Twitter, como o Rogério Anitablier já colocou no Telegram, tá? E eu já compartilhei aqui também, mas eu peço a você que vá ao Telegram e ao Twitter e dê uma pesquisada. Tá? Gente, está muito, 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 muito claro nesse momento que o objetivo é geopolítico e geoeconômico. Não resta a menor dúvida disso. Não resta a menor dúvida. É tocar o governo de Gaza.